E a gente já está entrando em contato com o secretário de Saúde lá de Major Gercino, o Marcos Marcelino. A gente vai dar uma boa tarde para o Marcos. Marcos, está me ouvindo? Olá, bom dia, tudo bem? Oi, estão me Consegue me escutando escutar bem? certinho? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Marcos, conta pra gente como é que está a situação aí em Major Gercino. Bom, nesse momento a gente está com 112 casos confirmados, né, de Covid-19, né, a gente tem 46 pacientes ativos, né, 66 recuperados, a gente tem, infelizmente a gente confirmou o primeiro óbito, né, esse final de semana, confirmamos o óbito de um paciente de 97 anos. A gente tem uma aldeia indígena e isso, a gente já vinha uma previsão de ter casos na aldeia. Infelizmente, a gente teve o primeiro caso positivo dentro da, primeiro óbito confirmado dentro da aldeia. Isso preocupa, né? A gente tem 150 indígenas ali, então isso gera uma preocupação bem grande para a Secretaria de Saúde. A gente tem nesse momento um paciente internado, né? Em leito comum, e o município, desde o início, a gente se preocupou em criar o centro de triagem, né, para poder atender exclusivamente os pacientes com síndrome respiratória. A gente está trabalhando de segunda a segunda com o centro de triagem, mas os números são preocupantes, tendo em vista os números de toda a região, né, não Sim, é somente verdade. o de Major, mas sim da região do Vale do Rio Tijucas, principalmente. Marcos, falando primeiro dessa vítima, né? A primeira morte confirmada aí em Major Gercino. Ela já tinha alguma doença pré-existente? Bom, era uma paciente de 97 anos, né? Então já tinha algumas comorbidades, só que a gente está num trabalho de fazer uma discussão junto com a FUNAI, que é o órgão que acaba tratando da saúde indígena, para que a gente tenha informação e que a nossa equipe possa adentrar na aldeia para auxiliar no tratamento, né? A gente não recebeu ainda a resposta da FUNAI, nós estamos aqui à disposição para atender, como a nossa equipe sempre teve, né? Mas a gente tem poucas informações da aldeia, né? Por ser uma outra equipe de saúde que acaba acompanhando a saúde indígena. Mas gera uma preocupação. O Major tem uma população de 3.400 habitantes, tendo em vista que grande parte da nossa população é uma população idosa, né? Por isso que a gente está nos cuidados redobrados aí, principalmente com o centro de triagem e as equipes orientadas para trabalhar, né? Para a gente cuidando da nossa população. E existem mais casos graves de pacientes graves no município? Não, a gente tem apenas um paciente internado em enfermaria nesse momento, né? A gente não tem nenhum paciente em UTI. A gente só tem um paciente dos 112 pacientes hoje. A gente tem um óbito, né, que foi esse paciente do final de semana, e um paciente internado em enfermaria. Pelo que a Secretaria de Saúde pode observar, a população ela tem cumprido com as normas de segurança? Isso é uma situação que está complexa em todo o vale, em todo o estado de Santa Catarina. A gente está entrando no momento mais grave da doença, né? A gente acabou de receber agora de manhã uma matriz de intervenção nova com as projeções para os próximos meses aí de triplicar o número de casos, triplicar o número de mortos. Então a gente precisa que a população entenda nesse momento que a gente precisa fazer isolamento, a gente precisa sair de casa quando necessário, né? Evitar fazer visitas, evitar fazer aglomerações, festas. A gente vê isso acontecendo. Veio sempre uma discussão de que e a fiscalização, né? Os órgãos de saúde, a gente está aqui para tratar a população e acompanhar as doenças da população, né? A gente trabalhando o dia todo, 7 dias por semana, cuidando, de fato, dando atendimento, é praticamente inviável para a gente estar fazendo mais fiscalizações noturnas e correndo atrás de festa, aglomeração, bar cheio, é complicado, né? A gente precisa que a população tenha o consentimento de que a gente precisa de ajuda nesse momento, né? A gente precisa que as pessoas saiam de casa somente quando é necessário, senão isso vai continuar aumentando, os números vão aumentar do jeito que a gente está vendo no Vale do Rio Tijucas, um número extremamente preocupante com mortes principalmente.
Além das medidas já adotadas em todo o estado, né, que a gente sabe que é o uso de álcool gel, máscaras, a distância, vocês têm algumas outras medidas decretadas na cidade? Sim, a gente fez aí por 15 dias, quando a gente teve um aumento de casos nossos. O que a gente está trabalhando? Qual maneira? A gente visualiza a curva de contaminação e toma medida mediante essa curva. Né? A gente fechou os bares, né, para consumo no local, só permitindo que comprassem e saíssem. A gente fechou as igrejas, porque isso é uma discussão muito forte. Por que fechar a igreja? Né? A É uma gente fechou discussão que vem acontecendo em toda a região, né? a gente precisa diminuir o número de concentração de pessoas. Há uma possibilidade muito grande de que as pessoas em um espaço acumuladas possa ter um aumento de casos. Mas diminui a quantidade de pessoas. A gente diminui, né? Mas possa ter um assintomático que está transmitindo. Nesse momento agora, a gente está com 30% de lotação máxima permitida nas igrejas e cultos, né? Os bares, eles devem seguir os protocolos. Então, assim, a nossa equipe da vigilância sanitária, essa semana, está percorrendo os bares novamente. Se eles não seguirem os protocolos de distanciamento, colocação e disponibilização de álcool em gel, de não ter jogos, isso é um problema que a gente está tendo. Bares com jogos, jogando cacheta, jogando sinuca. Então, assim, não tem como a gente combater. A gente precisa do apoio da população. A gente não é o vilão da história, isso é muito bem claro, assim, eu estou aqui, eu sou muito transparente no que eu digo. Os secretários de saúde e as equipes de saúde não são o vilão da história. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui para tentar combater a situação da disseminação pelo Covid-19, tendo em vista que nós também temos família, a gente também se preocupa com as nossas famílias, como a gente se preocupa com a família do próximo. Então a gente precisa que as pessoas tenham um pouco de empatia. Acho que nesse momento está faltando um pouco de empatia de algumas pessoas, às vezes, disseminam umas inverdades, e eu relato aqui muito bem que uma situação que a gente tem direto é falar de recurso financeiro que entra para o município por causa de uma morte, né? Ou por causa de caso que o município ganha recurso, né? Isso tem que ficar muito bem claro, que a gente não tem nada disso em portaria nenhuma. O Major criou um site, né, que se todo mundo acessar lá saúde.majorgersino.sc.gov.br, tá todas as nossas informações de recurso, compras, cada portaria que entra, dinheiro para o município está lá muito bem claro. Então a gente precisa combater justamente isso que vem acontecendo de disseminações de informações inverídicas, né? A gente está aqui para tentar proteger a população. E como é que está a testagem aí? Bom, a gente utilizou uma metodologia aqui, que é o seguinte: a gente utiliza muito pouco teste rápido. Por quê? A nossa equipe verificou que os testes rápidos não têm uma confiabilidade tão grande. Então, o que a gente preconiza? Fazer a testagem em tempo ouro, que a gente chama. O paciente apresentou os primeiros sintomas, né, a gente já pede para procurar o centro de triagem, o paciente é monitorado, a gente realiza o SWAB, né, que é o exame de orofaringe, né, para ter a confirmação, que é o exame de PCR, né? Então, assim, a gente está optando aí praticamente 90% hoje nos nossos pacientes fazendo PCR. Ainda quando a gente tem dúvida clínica, a gente realiza exame de sangue por metodologia de ELISA para ter a confirmação. Então, assim, a testagem, a gente está tentando pegar todos no início de sintomas. Por isso que a gente tem somente um paciente nesse momento internado, né? O tratamento ele tem que ser inicial. Marcos, a gente sabe que Major é o município aqui do Vale do Rio de Tijucas com o menor número de habitantes. Seria uma falsa ilusão dizer que é mais fácil de controlar o vírus em uma cidade menor? A gente tem questões que são o seguinte: a gente é a menor cidade do Vale, né? A gente tem uma extensão territorial muito grande, né? A gente, sendo a menor cidade, a gente é a maior cidade em extensão territorial. A nossa taxa de habitantes por quilômetro
é a maior com menos pessoas do Vale, né? Controlar não é tão fácil, porque além de ser a menor, a gente também tem uma equipe reduzida, né? Mesmo que a gente tenha nesse momento 3 médicos trabalhando, né? A gente tem um médico na unidade central, a gente tem um médico no centro de triagem e a gente tem um médico no interior, né? Mas fazer esse controle de todos é complicado, é difícil. A gente adotou uma situação bem interessante no princípio, que é a questão de verificação dos pacientes sintomáticos, né, que têm sintomas, que estão monitorados pelas nossas equipes, como suspeitos e confirmados de Covid, fazendo oximetria. Então, nossas agentes de saúde vão todos os dias nesses pacientes suspeitos e confirmados, verificar o nível de oxigênio dos pacientes pelo oxímetro. Isso dá uma possibilidade para a gente saber se o paciente está evoluindo para uma gravidade ou não com antecedência. Então, assim, a gente implantou, a gente já está aí 2 semanas trabalhando dessa maneira, e a gente acaba avaliando se o paciente tem necessidade de internação ou não prematuramente, né? Então, todos temos dificuldades, desde o menor até o maior município. Para isso, para a gente vencer as dificuldades, a gente precisa de apoio da população. Então, em todos os casos, em todas as cidades, os cuidados são os mesmos, né? A gente precisa de apoio, assim, não é um momento, olha, da gente estar visitando família, né, de a gente estar tendo os cuidados, ir no mercado somente na hora essencial, um membro por família. O que a gente está orientando, uma coisa tem que ficar bem clara, o vírus não é falso, e a gente vê muitas pessoas não acreditando ainda que o vírus está aí, está circulando. A gente tem relatos de pessoas que chegam aqui e dizem o seguinte, pô, eu não acreditava no vírus até eu ter um parente confirmado, até ter um conhecido que veio a óbito, né? As nossas taxas de ocupação de leitos de UTI são muito grandes, né? A gente vai ter os 10 leitos de Nova Trento, que é o nosso hospital referência, mas 10 leitos de UTI para uma população no Vale do Rio Tijucas com mais de 100 mil habitantes, a gente sabe que vai ser muito rápido a ocupação desses leitos. Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço o convite, né? Peço para a população do Vale para que acompanhem lá o nosso site, lá, saúde.majorgercino.sc.gov.br, né? A gente está soltando informações lá toda hora, as informações estão bem claras, né? Taxa de ocupação de UTI, recursos que entram. Então, assim, a gente precisa unir forças, né? E a gente conta com o apoio de todos. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Nós sabemos que essas atualizações elas são importantes não só para a cidade dos Vale, mas para toda a população do Brasil e do mundo. E a gente, sobre as cidades do Vale e Costa Esmeralda, a gente vai estar constantemente trazendo mais detalhes de cada cidade.